Bom dia, pessoal! Nós vamos falar das Mycobacterium bovis. Vou começar falando da classificação científica delas. O reino é bactéria, filo Actinomycetus, classe Actinobacteria, a ordem é Actinomycetales, família Mycobacteriaceae, gênero Mycobacterium e a espécie é a Mycobacterium bovis. Como vocês podem ver na imagem, elas são bacilos. Em relação à morfologia, vou começar falando do envelope, que são todas as estruturas que envolvem a célula. De baixo para cima, temos a membrana citoplasmática, comum em todas as células. O peptídeo glicano, acima tem a arabinobalactano, que é um tipo de açúcar. Aí vem o ácido micólico, que é uma característica muito importante para as micobactérias. É uma camada lipídica que dá à bactéria uma consistência serosa, tornando-a altamente hidrofóbica, e faz também que ela tenha uma parede bem rígida. Além disso, confere proteção contra várias substâncias, inclusive antibióticos. Um exemplo de antibiótico que ela tem resistência é a pirazinamida. Esta camada de gordura também a protege contra o ressecamento, porém dificulta a passagem de nutrientes, consequentemente, tem um desenvolvimento lento. Acima do ácido micólico tem a cápsula, que é formada por proteínas e polissacarídeos. Lembrando que as micobactérias não são nem gram-positivas nem gram-negativas. A camada de gordura impede a coloração de grã. Por isso, é usado o método Ziel-Nielsen. Usa-se o corante fucsina fenicada, que é a junção da fucsina mais o fenol. Depois que é adicionado o corante, aí você aquece tudo isso e a bactéria é corada. Ela fica rosa. Depois aplica álcool ácido forte e elas acabam retendo o corante. Depois que elas retêm, aplica um contracorante, que é o azul de metileno, para corar as outras células. Porque aí você tem a separação das Mycobacterium e as outras células, que aí no caso seria células do escarro. Então você consegue fazer essa diferenciação de células pela cor. Já o meio de cultura pode ser o Lowenstein, Jensen, Stonebrink, Petragnani e B83. Também pode ser usada a técnica de reação em cadeia da polimerase, que é conhecido também como PCR, para identificar se o organismo está infectado. Algumas informações adicionais é que elas são patógenos obrigatórios, ou seja, elas infectam e proliferam dentro de macrófagos. São aeróbias obrigatórias, e uma curiosidade é que seu genoma é 99,52% idêntico no nível de nucleotídeos ao M. tuberculosis, e elas preferem menos oxigênios comparada à M. tuberculose. Em relação à biossegurança, elas estão classificadas no nível 3 de risco, exceto a cepa BCG. Falando um pouco sobre a patogenia, essa enfermidade é caracterizada pela formação de lesão do tipo granulomatoso, de aspecto nodular, que seriam pequenos nódulos de caráter inflamatório, denominada tubérculo. A tuberculose pulmonar, causada por este agente, atinge principalmente tratadores de rebanhos bovinos, ordenhadores e seus familiares, trabalhadores da indústria de carne, açougueiros, pessoal de matadouros e frigoríficos, e veterinários, além de membros da comunidade rural que vivem em íntimo contato com seus animais. O Mycobacterium bovis é tão patogênico para o homem quanto o Mycobacterium tuberculosis, determinando as mesmas formas clínicas e lesões patológicas. Os sintomas dessa doença no homem é caracterizado por febre vespertina, emagrecimento, fadiga, dor no tórax, suores noturnos, astenia e tosse com expectoração, que pode evoluir para escarros sanguíneos. Já os sintomas no bovino
A lesão pulmonar primária, ou seja, de foco primário, é muito similar à lesão que ocorre no homem, ou seja, haverá a formação do complexo primário que raramente cura-se espontaneamente no bovino. A evolução e a gravidade da infecção dependerão basicamente da existência de fatores associados, como doenças intercorrentes, carência mineral, condições climáticas extremas, ou seja, qualquer fator de estresse que venha quebrar a resistência do animal e permitir que as micobactérias ganhem a circulação e disseminem-se pelo organismo, atingindo os mais diversos órgãos. Ainda sobre o bovino, os sintomas observados são dispneia, tosse, febre, emagrecimento, diarreia, que é mais comum em bezerros, e debilidade geral. A maioria dos outros animais também apresenta estes sintomas e sinais. Existem vários animais infectados por Mycobacterium bovis no mundo, mas atualmente os principais são os texugos, gambás e os cervos. Esta doença possui uma das maiores cadeias de hospedeiros. A transmissão pode ser dada por bovino para bovino, bovino para homem, homem para bovino ou homem para animais domésticos. Há outras formas de transmissão, mas focaremos nessas. De bovino para bovino, a inalação é a rota mais comum de infecção no gado, ou seja, via aerógena. A ingestão é mais comum em bezerros e a fonte de infecção é usualmente leite infectado, alimento, forragem ou água contaminada. De bovino para homem, também é por via aerógena, diretamente, mas indiretamente pelo consumo de leite e produtos lácteos, não fervidos ou pasteurizados. De homem para homem, é bem raro esse evento, mas também pode acontecer por via aerógena também interhumana. A transmissão do homem para animais domésticos, cães e gatos de companhia que estão em íntimo contato com humanos que apresentam tuberculose ativa, eles podem adquirir por via aerógena esta doença. E eles podem também retransmiti-lo ao homem ou transmitir a outros animais. Deve ser dada uma atenção especial aos cães e gatos que habitam em fazendas. As principais medidas para a prevenção e controle da tuberculose são a procura de casos, o tratamento, a vacinação BCG para crianças, o saneamento de rebanhos bovinos infectados e ingestão de leite fervido ou pasteurizado, e a quimioprofilaxia, que seria um processo que enfraquece os bacilos da tuberculose bovina. Nos bovinos, uma das formas de controle é o sacrifício dos animais que derem positivo para a doença. A vacina BCG não é aplicada em bovinos devido ao baixo efeito protetor e também por interferir no teste que dá positivo ou negativo para a doença, chamado teste tuberculíneo. Nos animais domésticos e selvagens, recomenda-se a eliminação dos animais infectados. Como a tuberculose bovina gera consequências econômicas desastrosas para os pecuaristas, ainda hoje há o abate clandestino de animais tuberculosos e o comércio clandestino de leite são práticas comuns em várias regiões do Brasil. Outra realidade que ocorre no Brasil é um fenômeno social onde a população que consome leite cru e julga por ser mais forte e mais saudável, sendo que uma das formas de prevenção da doença é a ingestão de leite fervido ou pasteurizado. Os pequenos criadores burlam a lei para sobreviver, pois muitas vezes o comércio de leite é a única fonte de renda desses pequenos criadores. Mas isto pode fazer com que a doença se propague. E as autoridades competentes reconhecem a gravidade desse problema, mas frequentemente eles se omitem alegando falta de recursos financeiros. Resumindo este tópico, é importante que os pecuaristas sigam à risca as medidas de prevenção e controle contra a tuberculose. Falando um pouco sobre a resistência, a Mycobacterium bovis pode sobreviver fora de um hospedeiro animal, no meio ambiente, por longos períodos de tempo,
sob condições favoráveis, mais ou menos uns 2 anos ela pode sobreviver. Ela é resistente a diversos desinfetantes químicos, com exceção dos produtos que desnaturam proteínas como o fenol, o formol, cresol e álcool, e naturalmente resistente à pirazinamida, que é uma das principais drogas antituberculosas. Como a micobactéria é resistente à pirazinamida, o tratamento padrão para casos sintomáticos é isoniazida e rifampicina por 9 meses e etambutol por 2 meses. Contexto histórico da vacina para humanos. A vacina BCG foi criada por Albert Calmet e Camille Guerin, na França. Eles iniciaram os estudos de atenuação em 1908, a partir de uma cultura de Mycobacterium bovis virulento, que já havia sido isolado do leite de uma vaca com mastite tuberculosa, em 1902, por Edmund Knockaert. Em busca de obter uma cultura homogênea da cepa virulenta, os pesquisadores fizeram a cada 3 semanas subculturas sobre a superfície de uma batata cozida em meio contendo bilibovina, suplementando o glicerol. Ao final de 13 anos, eles obtiveram organismos mutantes sem virulência, com uma limitada capacidade de infecção e propriedades imunogênicas. A amostra então foi batizada como BCG, que significa Bacilo de Calmet e Guerin, e foi utilizada na imunização ativa de vacas. Em 1921, foi usado em humanos e em 1924 foi distribuído as culturas de BCG para os laboratórios em todo o mundo. Contexto histórico da Mycobacterium bovis na epidemiologia da tuberculose humana. De acordo com o Centro Nacional de Referência, em 1995, as taxas de incidência dos casos de Mycobacterium bovis pulmonares aumentaram com a idade e foram mais altas em pacientes com 75 anos ou mais. O local da tuberculose era pulmonar e extrapulmonar, sendo que pulmonar em pacientes jovens e extrapulmonar em pacientes idosos. Alguns pacientes eram co-infectados com o vírus da imunodeficiência humana. A exposição ocupacional foi identificada e a maior causa da infecção é pela ingestão de leite não pasteurizado. A maior incidência da doença entre idosos provavelmente reflete a eficácia das medidas de controle da tuberculose em bovinos. A espécie Mycobacterium bovis tem recebido atenção especial na pecuária devido ao impacto econômico acarretado pela enfermidade nos rebanhos, que ocasiona grandes prejuízos à economia de um país, pois cria dificuldades para a melhoria do padrão de vida de vastos núcleos humanos que se ocupam da exploração pecuária, diminuindo o rendimento de carne e leite dos rebanhos, acarretando para a população o decréscimo do consumo de 2 produtos básicos da alimentação, e representa uma ameaça para a saúde humana, que dependerá em primeiro lugar da existência da doença no bovino e posteriormente dos hábitos alimentares da população, principalmente a ingestão de leite cru ou não fervido, e o contágio por inalação ou contato com o gado. No Brasil, a situação da tuberculose bovina não é bem conhecida, pois não existe um levantamento confiável que permita estimar a prevalência da doença e nem trabalhos científicos que nos forneçam objetivamente a frequência do Mycobacterium bovis em tuberculose humana.